Oi, gente, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? Obrigado de novo, tá, por estar aqui, é sempre importante pra mim. E seguinte, a gente falou hoje de um assunto, cara, muito legal, que eu gosto muito lado B, assim, se a gente for pensar nos grandes, nos famosos, só que é um assunto muito significativo, ajuda muito na compreensão de, nossa, tudo que a gente vai falar daqui pra frente, e eu verdadeiramente gosto muito. A gente troca uma ideia sobre a Idade Média Oriental. Ou seja, eu entro na Idade Média. Por que eu entro na Idade Média? Porque é o período que vem após a queda do Império Romano do Ocidente, lembra disso? Então, eu entro na Idade Média, só que eu ainda não vou te contar das invasões germânicas e do processo de feudalização, né, que foi o rolê do último vídeo de Roma. Eu te conto, só para você sacar, e essa é a base de tudo, o que aconteceu na parte mais oriental. Não é Extremo Oriente não, né, porque a gente estuda muito pouco isso. Não vou falar de Japão, de China, o que seria muito legal, mas não é esse o rolê. Eu vou te contar na aula de hoje de dois impérios. O Império Islâmico, que nasce durante a Alta Idade Média, e o Império Bizantino. Claro, como eu havia te contado, o Império Bizantino nada mais é do que o Império Romano do Oriente. Lembra disso? O Império Bizantino nada mais é nenhuma outra coisa a não ser a parte do Império Romano que sobreviveu. Por quê? Veja se você concorda comigo. Em 395, Teodósio dividiu o império. Já era um processo que vinha acontecendo, né, no Dominato. O Teodósio, ele divide o império e nasce o Império Romano do Oriente. Galera, quando em 476 o Ocidente cai, invadido pelos povos germânicos, né, tomado, e lembra que o processo era muito mais interno do que externo, né? Cara, o Oriente continua vivo. E ele continua muito mais vivo. Galera, o Império Bizantino, ele vai de 395, desde que o Teodósio dividiu, ok? Até 1453. Gente, em 1453, um império, calma, que ainda não é hora de falar dele, chamado Império Turco-Otomano, que, mano, os caras batem muito nas pessoas. O Império Turco-Otomano toma a cidade de Constantinopla. Lembrando que Constantinopla é a capital do Império Bizantino, né? Capital do Império Romano do Oriente. Tudo bom? É dessa galera que a gente vai falar hoje. Ó, detalhes, agora é importante, olha pra mim, olha pra mim. Ah, e só, antes, passando a última característica geral, cara, é um império centralizado, muito centralizado na figura do imperador. Isso é uma característica que vinha ocorrendo durante o dominato mesmo, em todo o Império Romano. E ele é teocrático, cristão, claro, o Império Romano inteiro se tornou cristão, então é cristão, teocrático. Gente, olha pra mim agora, informação bem burocrática. Império Bizantino é difícil. É difícil porque são 1000 anos de império. São 1000 anos de império, praticamente. Império Bizantino é difícil. Só que não é tão importante assim. Entende o que eu tô te falando? Então, mano, saiba o Império Bizantino, eu vou te contar. Manja, eu quero que você estude, quero que você conheça, beleza. Mas tá longe de ser uma das matérias mais significativas no que diz respeito ao vestibular do nosso ano. Real. Existem duas coisas muito importantes que eu preciso te contar sobre o Império Bizantino. A primeira coisa é sobre o imperador chamado Justiniano I, Justiniano, que foi, logo depois que o Ocidente caiu. Que ano que o Império Romano do Ocidente caiu? 476. O Justiniano, ele entra no poder em 527. Então, mano, pouco tempo depois, né? 50 anos depois. Então, ele é um imperador bem do comecinho do Império Bizantino. E ele representa a maior extensão, o auge, o maior desenvolvimento da história do Império Bizantino. Vem cá, deixa eu te contar um negócio, chega aí. O Império Bizantino, ele perde muita força ao longo da sua história. A história do Império Bizantino, nos 1000 anos que ele existe, é basicamente diminuir de tamanho. A grande exceção, o auge desse processo, foi Justiniano, o imperador aqui do comecinho, mas que tem muita importância. Primeiro ponto. Auge do Império Bizantino, sem sombra de dúvidas, tá? Lembrando, são 1000 anos de história, mas são 1000 anos de história que o Império Bizantino perde território. Outro ponto. Gente, ele declara guerra contra os povos germânicos, principalmente os lombardos e os ostrogodos, os lombardos e os vândalos, e ele consegue tomar muito território ocidental. Gente, olha pra mim, a Península Itálica, que é onde ficava a cidade de Roma, no norte da África, lembra onde ficava Cartago lá antigamente e tal? Vai pro governo dele. Mano, olha que louco, impressionante, né? Durante o governo de Justiniano, praticamente todo o antigo Império Romano do Ocidente volta a se unificar. Ele faz um negócio impressionante, viu? Dá uma olhada aqui. Isso é o Império Bizantino oficial durante o governo dele, e aqui são as conquistas que ele fez. Louco, né? Então, era isso, né? Basicamente o Império Romano do Oriente.
E ele conseguiu conquistar essa partezinha aqui, ó, da Península Itálica e esse norte da África, e inclusive um pedacinho da Península Ibérica. Ou seja, muito grandioso mesmo o que o Justiniano fez, beleza? É um grande período. Só que, curiosamente, acredita em mim, isso não é a coisa mais importante dele. Olha pra mim agora. Sem sombra de dúvidas, o que eu vou te falar agora é a coisa mais importante de Império Bizantino e é a que mais cai. Essa desgraça desse documento aqui. Esse é o brabo. Primeira versão em 529, mas tem outra em 534 que a galera fica discutindo. Esse é o bravo, de longe, é a coisa que mais cai de Império Bizantino. Presta atenção aqui. Justiniano, ele fez uma compilação do direito romano. Como assim? Galera, o direito, Roma, o mundo romano criou o direito, tá? O direito é romano, a base do direito do mundo ocidental inteiro é romano. Quem fez isso? Mano, ao longo do desenvolvimento da República e do Império Romano, a galera foi soltando leis e foi estudando a questão jurídica, o direito é romano. Só que Roma nunca chegou a organizar tudo que produziu de direito, de lei, de jurisdição, de jurisprudência, mano, de documentação, de código civil. Ele pegou tudo que já foi produzido de direito na história de Roma e colocou num caderno só, colocou num livro só, o Corpus Juris Civilis. Um código civil, a compilação, a junção, a união de todo o direito já produzido na história de Roma. Esse documento é histórico na história. Entendeu? Por quê? Porque ele garantiu a sobrevivência, ele garantiu a preservação do direito romano. Esse documento é demais, tá? Ele dividiu em 4 partes, é um livrão gigante. Na verdade, ele só foi publicado no século XVI, mas é aqui que ele criou. É aqui que ele criou. O código são todas as leis já feitas por todos os imperadores romanos. Mano, ele pegou tudo. Impressionante. O digesto é o que a gente chama de jurisprudência. Ele pegou os julgamentos e ele guardou para que, caso acontecesse um outro julgamento igual, a pena já estivesse pronta. Entende? Tipo assim, alguém cometeu um crime no passado e aí hoje cometeram um crime igual. Beleza, a pena tá lá. Porque o crime já foi julgado. A gente chama isso de jurisprudência. Beleza? Tudo bem? As institutas, olha que massa, que é tipo um curso de direito. Ele criou um curso de direito para a galera estudar nas escolas, tá? Para ensinar o direito romano. E as novelas, que são as próprias leis. As leis que ele fez estão aqui também nas novelas de Justiniano. Incrível, né? Esse documento é muito importante. É muito importante. Lembrando, gente, ele é um imperador que governou logo depois que o Ocidente caiu, né? Por fim, não encana com isso não, tá? Isso daqui é muito batido, isso daqui não cai. Mas enfim, vou te contar, no governo dele ocorreu uma revolta, que a plebe, que era o Império Romano do Oriente, né, se revolta numa corrida de cavalo, que deu uma treta sobre o cavalo que ia ganhar e tal, e a plebe se revolta por questões sociais e faz um regaço. Foi uma revolta chamada Revolta de Nica ou de Nicá, beleza? Já li Niquei, fala o que você quiser, o problema é seu, mano. Mas Revolta de Nica, em que a plebe super marginalizada, super pobre de Constantinopla se revolta. Começa num hipódromo, mas se espalha por toda a cidade. E claro, super reprimida pelo Estado. Justiniano lembra disso, Corpus Juris Civilis de Jesus, Cristo lembra de Corpus Juris Civilis. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba de Império Bizantino. Segunda coisa que eu quero que você saiba sobre o Império Bizantino, o desenvolvimento do cristianismo nessa região. Por quê? Gente, porque, olha pra mim agora, vem cá. Essa ideia é massa, velho. Nossa, eu curto falar sobre isso. O cristianismo no Império Bizantino, no Oriente, se desenvolve de forma muito diferente que vai desenvolver no Ocidente. Claro, né? Porque as duas regiões que agora são separadas sofrerão influências diferentes. O Ocidente vai ter muita influência dos germânicos, lembra disso? Que vai se feudalizar. Enquanto que o Oriente vai se manter muito fiel às suas características gregas. Lembra do helenismo, do helenístico e tudo mais. Tanto é que, cara, só pra eu te contar, a língua oficial do Império Bizantino é grego. Eles são gregos, né? Porque é uma região muito focada lá na Península Balcânica. Ok? Gente, ou seja, o cristianismo oriental ele se desenvolve de forma diferente do ocidental. Grande característica dele, sem sombra de dúvidas, as heresias. Sem sombra de dúvidas, as heresias. Olha pra mim. Você vai olhar pra mim e vai falar, Gui, eu não sei o que é heresia. E aí eu escrevi práticas cristãs não nicenas. E aí você vai falar assim, Gui, eu não sei o que significa não niceno. É para isso que eu tô aqui.
Você vai fazer, pega um post-it malandro agora, um post-it grande, que eu vou escrever muita coisa. Adoro ver meu caderno, quando é o meu caderno da minha matéria, assim, cheio de anotação, cheio de coisa, sabe? Acho legal, significa que eu tô te passando um volume bom de matéria, você precisa disso. Olha como eu escrevi, ó, post-it, ó. Se eu sou desorganizado, não tem post-it, mano, escreve na mão, escreve no canto do caderno, sei lá, olha pra mim. Um concílio é uma reunião oficial da Igreja Católica. O primeiro concílio da história da Igreja cristã, do cristianismo, se chama Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia aconteceu durante o governo do Constantino, Império Romano. Voltei no tempo. Foi a primeira reunião oficial da história do cristianismo. Hoje o cristianismo já tem vários concílios, né, na sua história, mas esse foi o primeiro. E foi nele, que foi a primeira reunião oficial dos líderes cristãos, que foi definido o que seria cristianismo oficial. Ou seja, mano, cada um, quando nasceu o cristianismo, cada um praticava o cristianismo de um jeito. Cada um era cristão à sua moda. Entende o que eu tô te falando assim? Um era cristão de um jeito, outro era cristão do outro jeito, e beleza. O que vai acontecer? Quando o Império Romano começou a abraçar o cristianismo, eles marcaram um concílio, uma reunião, para definir o que seria de fato o cristianismo. Entende a ideia? Foi nesse concílio que eles resolveram os dogmas, escolheram o Novo Testamento, resolveram qual livro entraria para a Bíblia, qual livro não entraria. Inclusive, muita gente critica isso, tá? Porque isso foi feito pela cúpula do Império Romano, mano, e formaram uma visão cristã muito em cima dos interesses dele. Mas os dogmas foram feitos aqui, tipo assim, a consubstancialidade, né? Nossa, é mó viagem agora, é uma matéria chamada Cristologia, é um negócio super complicado. Tipo assim, ó, Jesus Cristo, ele é Deus ou ele é Filho de Deus? Qual é o papel do Espírito Santo? Santíssima Trindade. Qual é o papel da Virgem Maria? Entende? Existiam muitas dúvidas e cada um cultuava o cristianismo de um jeito. Foi aqui que foram formados todos os dogmas da Cristologia. Gente, é claro que o mundo cristão vai passar por muitas discussões, mas isso daqui é um grande marco na história, beleza? E a formação do Novo Testamento, olha pra mim. Foi no Concílio de Nicéia que foi formado o cristianismo oficial, o cristianismo aceito. Entendeu o que eu tô falando? Olha pra mim, olha pra mim. Você tá me olhando, mano? Você tá me olhando? Essa igreja cristã oficial, ou seja, nicena, concorda comigo? Daqui a pouco a galera vai começar a chamar de igreja católica. O catolicismo é o desenvolvimento dessa prática oficial do cristianismo. E aí que vem a palavra nova. Tudo que foi cristão e fora do que eles estabeleceram aqui, chama heresia. Tá? Então olha pra mim que louco que eu vou te falar. Heresia é uma prática do cristianismo fora do oficial. Ou seja, fora do nicênico, fora do católico. Herege é cristão, não niceno, não católico. Beleza? Sacou? Entendeu? Muito louco, né? Muito louco. E é isso. Ó, cuidado para não confundir com pagão. Pagão é aquele que não é cristão. Herege é o cristão não niceno, não católico. Beleza? É daqui que vai surgir a ideia de uma igreja oficial cristã. É daqui que surge a ideia do catolicismo. Ok? Fechei seu post-it. Volta. Fez sentido? Nasceram e apareceram muitas heresias no Império Bizantino. Porque são práticas cristãs não nicenas, ou não católicas, se você preferir, tá bom? O termo catolicismo, ele demora para se formar, mas a gente já começa a falar de catolicismo agora. Tudo bem? Que é esse cristianismo nicênico oficial. Gente, e o Império Bizantino teve muitas heresias. Ou seja, muita gente que praticava o cristianismo de um jeito diferente do que era estabelecido, né, oficialmente. Olha pra mim agora, presta atenção, que agora é louco. Vem cá. Essas heresias são combatidas, elas são proibidas. Acontece que, dependendo da época, a galera abraçava, né? Teve imperador que abraçou heresia, teve imperador que foi herege de um jeito, ou uma heresia muito famosa, o arianismo. O arianismo coloca Jesus não como Deus, mas como Filho de Deus. O arianismo nega a consubstancialidade, beleza? Ele nega a natureza divina. Jesus é um ser humano, ele é Filho de Deus, ele é importante, mas ele não está no mesmo patamar que Deus. Ou Padre Ário de Alexandria, tá? Região do Egito, apareceu um cara que criou isso daí, a galera seguiu. Teve imperador que foi ariano, entendeu? Tipo, seguia isso.
Ou seja, as heresias são proibidas, mas elas acabam infiltradas, né, na sociedade. Elas acabam dando influência para o mundo bizantino. Outra, que é o contrário do arianismo, o monofisismo. O monofisismo fala que desde que Jesus ressuscitou, ele nunca mais foi ser humano, ele foi somente uma divindade. Então, arianismo e monofisismo são contrários. Só que a heresia que mais ganhou força foi a iconoclastia. Essa é doida. Iconoclastia fala que adoração de imagem, representação de figuras religiosas em imagens é idolatria. Portanto, isso é errado, isso é um pecado. Imagens religiosas sacras devem ser destruídas. É um movimento contra a adoração de imagens sacras. Cheguei, ó, copiou? Beleza? Beleza? Cheguei. A iconoclastia é a maior heresia da história. Porque ela teve muito espaço no Império Bizantino, principalmente no século VIII e IX. Muitos imperadores foram iconoclastas. Deu uma briga desgraçada, porque o imperador mandava destruir as imagens, aí entrava outro e mandava... A iconoclastia entra forte no Império Bizantino. E essa iconoclastia vai influenciar o mundo islâmico, né? O islamismo não retrata figuras religiosas e vai influenciar o protestantismo. Olha pra mim... Cara, daqui um tempinho, não tô demorando muito não, daqui um tempo a gente vai falar de um cara chamado Martinho Lutero, lembra dele? Reformista. A reforma protestante, ela é iconoclasta, viu? Ela combate o catolicismo que divulga e faz arte em cima de imagens sagradas, né? O Lutero critica isso. Portanto, no movimento de reforma religiosa na Europa moderna, isso daqui também vai aparecer. Muito importante a iconoclastia. Uma heresia que vai influenciar a história do mundo, até hoje discutível. Ok? Porque muita gente critica a adoração de imagens sagradas que existe no catolicismo. Beleza? Bom, com isso... uma imagem bizantina, inclusive, falando sobre iconoclastia. Lembrando, cuidado, eles estão destruindo esse altar que está com Cristo não porque eles não gostam de Cristo. Eles são cristãos. Eles não gostam de representar Cristo. Na visão deles, o que eles estão fazendo é ajudar a figura de Jesus, entende? Saca? Iconoclastia. Seguinte, vamos lá. É por isso que no Oriente ocorreu um gradual distanciamento do cristianismo ocidental. E tinha mais uma merda. O famoso cesaropapismo. Vem cá, já te dou tempo pra você copiar. Olha pra mim, cheguei. Olha, mano, meu cabelo tá grande, né, velho? Olha isso. Mano, vocês estão cortando? Como é que faz pra cortar cabelo? Não sei, velho. Ou eu raspo, ou eu, né? Olha, sei que eu faço, né? Desculpe. Ó, vem cá. Chega aí. Agora é importante, ó. Cesaropapismo é uma lógica muito forte do Império Bizantino em que o imperador, o César, né, o governante, ele também é papa. Ele também é o líder da igreja. Ou seja, é uma pessoa que atribui, que junta duas funções. Entendeu o que eu falei ou não? Tudo bem? Sacou? Olha pra mim agora. Isso faz com que a Igreja Católica tenha dois líderes, dois representantes máximos. Concorda comigo? Faz sentido o que eu tô te falando? No Oriente, no Império Bizantino, tem o imperador, ele é ao mesmo tempo imperador e patriarca, é o nome que a gente dá, e tem o Papa, que tá lá em Roma, no Ocidente. E resultado, o que eles fazem? Tretam, é óbvio, entendeu? Eles tretam. O patriarca, que é o líder da igreja no Oriente, que é o imperador do Império Bizantino, ele vive em pé de guerra com o Papa. Por quê? Porque as doutrinas são diferentes, a liturgia é diferente. Mano, os dogmas, existe algumas discussões, mas o mais importante, os rituais. Os rituais começaram a ficar muito diferentes. Mano, eles brigavam pela questão do pão, que o pão era fermentado, não era, do vinho, sabe? Uns bagulho muito louco. Foi aí que deu uma treta fudida em 1054, e olha que legal, sabe o que é excomungar? Quando você exclui a outra pessoa, né, da igreja. O Papa excomungou o patriarca excomungou o Papa. Ocorreu uma dupla excomungação e as igrejas se dividiram, da hora, né? Mano, foi o famoso cisma do Oriente, dividiu a igreja católica em duas partes. No Ocidente nasceu a ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana. No Oriente, nasceu a ICOG, a Igreja Católica Ortodoxa Grega. A partir de 1054, vou demorar para chegar lá, eu tô falando um negócio futuro. A partir de 1054 não existe mais Igreja Católica, existe ICAR e existe ICOG. A ICAR no Ocidente, a ICOG no Oriente. Diferença entre elas, principalmente sobre respeito a rituais, sobre questão litúrgica, tá? Então, não tem tanta diferença de dogma, de crença, não é tão forte essa questão, tudo bem? Hoje a ICOG é muito forte na Rússia.
beleza? Então, elas têm essa divisão. Ocidente, a que mais chegou pra gente, né, que é a brasileira, digamos assim, né, que chegou, que foi imposta a nós, é a Icar. Galera, o Império Bizantino, ele vai cair em 1453, demora para ele cair, só que ele cai invadido por um império chamado Império Turco-Otomano. E ainda não tá na hora de contar dessa galera. Então, lembra do Império Bizantino, lembra que ele tá aqui, lembra que ele existe, tá tudo bem, tá tudo certo, maravilhoso, legal pra caralho, beleza, lembra, só que eu ainda não acabei com a história dele. Ainda tenho coisas pra te contar nas aulas futuras que eu vou citar muito o Império Bizantino. Lembra que ele tá lá, desse jeito, mas ainda não paramos de falar sobre ele. Por enquanto, sim, aqui é o que nos interessa. Mas a gente volta nas próximas aulas a trocar uma ideia sobre isso. Vamos então... idiota. O mapa. Igreja Católica Ortodoxa, Igreja Católica Apostólica Romana. Beleza? Tudo bem? Forte no Ocidente, a Icar. Forte no Oriente, a ICOG. Existem algumas áreas de discussão. Mano, a gente ainda vai falar muito sobre os judeus, né? Que estão, ó, tá vendo esses pontinhos amarelos? Dá pra ver legal? São concentrações de judeus. A gente vai ter que trocar muito sobre a ideia, porque é uma religião muito importante na história, tá? Que tá espalhada aqui pela Europa. A gente vai conversar muito ainda. Mas, a princípio, Império Islâmico. Vamos lá. Ó, mudei até a imagem de fundo, você viu? Fica bonitinho. Seguinte, cheguei. O Império Islâmico, ele se formou a partir de uma figura chamada Maomé, beleza? Maomé é o grande profeta e maior representante de Alá no mundo islâmico. Eu te conto um pouco como era antes do Maomé, eu te conto um pouco do Maomé e do gigantesco império que se formou no mundo árabe, beleza? Isso daqui é importante, isso daqui é importante, isso daqui é importante. É simples, você vai ver como é mais rápido e como é menos trabalhoso. Tá bem mais sussa que o Império Bizantino, que é, nossa, chatão, né, discussão das heresias, e de Niceia, nossa senhora. Aqui é bem simples, bem direitinho. Tudo bem? E, mano, nossa, presta atenção demais, porque é realmente importante. Vai fazer você acertar a questão. Primeira coisa que eu quero que você se lembre. Antes do aparecimento do Maomé na região da Península Arábica, não existia nenhum tipo de unificação. Nem unificação política, nem unificação religiosa. Portanto, o islamismo é mais do que simplesmente uma religião. É a união daquele povo, tanto politicamente quanto na religião. Saca só, vem cá. Politicamente existiam tribos isoladas, eram tipo cidade-estado, né? Cidades que tinham total autonomia. Tinha uma tribo muito poderosa na cidade de Meca chamada Quraishita, eram uns caras bons. Tinha comerciantes nômades que eram os beduínos. Tinha uma galera lá, e beleza, deixa a galera. E religiosamente também, a maioria politeísta. Ó, existiam alguns cristãos, existiam alguns judeus. Mas, no geral, politeísmo e espalhado, diversas. É isso aí que está a importância da figura do Maomé. Ele representa essa unidade nesses dois sentidos. A cidade mais importante era a cidade de Meca. Grande cidade-estado, autônoma, tá? Então ela tinha controle sobre ela mesma, governo próprio. Era um centro comercial muito importante. Na cidade de Meca tinha... talvez o maior símbolo do islamismo hoje, que é um templo, certo? A Kaaba, que é muito importante, cara. A Kaaba, lembra disso, ela era um símbolo religioso antes do islamismo. Então ocorreu uma apropriação cultural para o islamismo considerar esse símbolo um símbolo religioso. Hoje é um dos preceitos, né, do Islã, ao menos uma vez na vida você visitar Meca, a Kaaba, ok? Galera, é aí que apareceu o Maomé. O Maomé, olha que curioso, ele teve a sua primeira visão, seu primeiro contato, digamos assim, com o sagrado. Claro, né, mano, pra quem acredita e tal, beleza. A primeira visão, cara, com 40 anos. Demorou, ele teve uma vida muito normal, né? Quando a gente compara com a figura de Jesus Cristo, é muito diferente. Jesus Cristo morreu com 33 anos. Maomé teve a primeira visão, o primeiro contato nesse mundo religioso, mano, com 40 anos. E outra, numa caverna, a primeira visão, ele viu o anjo Gabriel. Existem muitas coisas semelhantes no que dizem respeito ao cristianismo e ao islamismo. Beleza? E ao Velho Testamento também, tá? Aos profetas e essa noção monoteísta religiosa. Muitas coisas em comum. Galera, o Maomé, ele tinha uma descendência dos Quraishitas, que era uma boa tribo. Ele nunca foi uma pessoa pobre, ele era um comerciante. E depois ele se casou com uma mulher muito rica também. A família da mulher dele era muito rica. O sogro dele sempre foi uma figura importante, né, de dar uma segurada na vida do Maomé. Cara, depois que o Maomé teve essa visão, ele começou a peregrinar. Ele começou a andar por Meca e pregar o islamismo. Problema.
ele começou a pregar, e são umas ideias até que legais nesse momento, de tolerância contra as religiões monoteístas, mano, umas ideias de maior tolerância política e tal, maiores direitos. Problema, ele começa a ser perseguido. Maomé, depois que começa a pregar o Islão, ele passa a ser perseguido em Meca. Claro, ele bate de frente com a religião oficial, bate de frente com os poderosos. Mano, ele joga uma ideia nova, é super complicado. Principalmente depois que o sogro dele morre, tá? Que era uma figura importante pra segurança dele assim. Mano, o Maomé começa a ser perseguido e ele vai, olha pra mim, e ele vai parar numa cidade, que é uma cidade muito importante na história do islamismo, uma cidade chamada Iatreb. É uma cidade, olha pra mim, que apoiou o Maomé, que deu abrigo pro Maomé e foi oficialmente a primeira cidade islâmica muçulmana da história. A fuga do Maomé, quando ele saiu de Meca e ele foi para Iatreb, é um evento histórico chamado Hégira. Olha pra mim, a Hégira é um dos eventos mais importantes na vida do Maomé, portanto na história do islamismo. É tão importante que 622 é considerado o início do calendário islâmico. A gente divide antes de Cristo, depois de Cristo, eles dividem antes da Hégira, depois da Hégira. Doido, né? Então, mano, pra eles estão no ano 2020 menos 622, que dá um número, né? Eles estão nesse ano aí que eles estão. É nesse ano que eles estão, não sei fazer essa conta. Tudo bem? Tudo bem? Hégira, muito importante. Cara, foi a fuga de Maomé para Iatreb. Ele saiu de Meca, que ele estava sendo perseguido, e foi para Iatreb. Hoje a cidade de Iatreb se chama Medina, que significa cidade do profeta. Galera, em Iatreb, ele conseguiu organizar um exército, ele teve apoio, ele fez um conselho das cidades, num conselho ele ganhou apoio de muitas tribos, de muita gente, e começa uma guerra contra Meca. Galera, em 630, 2 anos antes da morte dele, eu errei. Você viu que eu errei? Eu errei. Errei total. Aqui é um 6. É um 6 total. Vai. Errei. Tá? Vou corrigir. Pera. Aqui, olha só, ao vivo. Mano, isso é ao vivo mesmo. Isso é ao vivo. Vamos, mano. Calma aí, cara. Não, isso é ao vivo. Isso, não. Que é isso? É isso, né? De madrugada, ó. Ó o horário. 10 para as 4. Tô aqui gravando aula pra você, mano. E corrigindo meu slide. Agora tá certo, né? Nossa, agora tá muito certo. Enfim, Maomé, ele conquista Meca 2 anos antes dele morrer. Beleza? Mas ele morre. Quando ele morre, a Península Arábica, todo o deserto, todas as tribos estão unificadas, são islâmicas. Então ele já conseguiu um território muito grande. Problema. Olha pra mim agora. Olha pra mim agora. Maomé morreu. Mano, ele morreu tendo conquistado Medina, né, Iatreb, Meca, toda a Península Arábica, fez um negócio regaço, gigante. Ele mesmo, sozinho, em vida, conquistou um negócio grande. Problema, morreu, quem assume? Os filhos dele não tinham idade suficiente. Tá? A primeira pessoa que assume é um genro dele, só que aí começa uma briga muito grande sobre quem teria que assumir, porque outras pessoas colocam outro cara que seguia ele, que era do conselho dele, blá, blá, blá. Olha pra mim, olha pra mim. Quando o Maomé morre, começa uma treta gigante sobre quem deve dar continuidade ao império que ele formou. Algumas pessoas defendem que deve ser formado um conselho que vai escolher uma pessoa que foi a pessoa que mais seguiu as palavras do Maomé, que é uma pessoa que é islâmica de verdade. A vida do Maomé, os seus costumes, o que ele fez em vida, as suas ideias, chamar de Sunna. Tudo bem? E algumas outras pessoas falavam que não, olha pra mim, não adianta seguir o Maomé, não adianta você ser do jeito do Maomé e seguir as palavras do Maomé, você precisa ser da linhagem da família do Maomé. Começou essa treta. Instabilidade após a morte de Maomé, o profeta, né? Quem seria o herdeiro dele? O primeiro grupo que apareceu foi chamado de xiita. Os xiitas falavam que o califa é o nome que a gente dá para o governante do Império Islâmico árabe, que o califa deve ser da linhagem. Eu escrevi errado de novo. Mano, olha esse slide de madrugada. Arrumo tudo de novo, mano. Tô aqui, velho. Ó. Aqui, ó. Califa deve ser dali. Ah, mano, aqui, ó.
Aí, rapaz, aqui é ao vivo, mano. Aqui é ao vivo, mano. Ô, chega aí, velho. Ô, nossa senhora. Que feio, de 2 erros no meu slide. Desculpe, tá? Espero que você me perdoe. Ô, os Titas falam que o califa deve ser da linhagem do profeta. Ou seja, tipo assim, mano, o califa, que é o cara que governa, ele deve vir da família do Maomé. Ele deve ter esse sangue. E apareceram que falam que não, deve ser um cara que segue a suna, ou seja, que segue os preceitos, que segue a ideia, que seja um bom islâmico. Portanto, esses são os sunitas. Aviso. Muito difícil hoje falar quem é da linhagem da família do Maomé. São grupos políticos distintos. Não fale que um é radical e o outro é mais moderado, isso não faz sentido, isso está errado. E hoje a gigantesca maioria é sunita e é uma pequena minoria xiita, ok? Bom, vamos lá então. Expansionismo islâmico. Gente, marca do mundo islâmico levar a palavra do islamismo, a palavra de Maomé, a palavra de Alá, para outros povos. O Império Islâmico cresce muito, olha para mim, olha para mim, na Alta Idade Média, nessa primeira parte da Idade Média, o Império Islâmico é o maior império do mundo, praticamente. Tudo bem? Eles crescem demais e formam um dos maiores impérios da história da humanidade. Tudo bem? São organizados em califados, né? O império é chamado de califado, então o chefe é o califa. E foram 2 dinastias árabes. A dinastia dos Omíadas e a dinastia dos Abássidas. Olha pra mim que agora é importante, olha pra mim que agora é importante, olha pra mim que agora é importante, olha pra mim que agora é importante. Você está olhando pra mim, senão eu acabo com a sua vida. Vem cá. Primeiro ponto, ó. Quando o Maomé morreu, começou um grande período de instabilidade, né, sobre quem ia governar e tal. As coisas só conseguiram se assentar e tranquilo quando os Omíadas entraram no poder. Os Omíadas representam a primeira dinastia oficializada e estável da história do mundo árabe islâmico. E depois entraram os Abássidas. Os Omíadas fizeram grandes conquistas, mas o auge é com os Abássidas. Tudo bem? Então, Maomé, sua família em instabilidade, depois primeira dinastia Omíada, depois segunda dinastia Abássidas. Ok? Capital dos Omíadas, a cidade de Damasco. Beleza? Capital dos Abássidas, a cidade de Bagdá. Ok? Outra coisa, vem aqui. Essas 2 dinastias representam a história do Império Islâmico Árabe. Porque depois vai entrar uma outra dinastia que vai conquistar a dinastia dos Abássidas, que vai acabar com os Abássidas, que é uma dinastia chamada Dinastia Otomana. Você deve ter ouvido falar. Só que a dinastia otomana, ela não é árabe, ela é turca. Portanto, não é um império islâmico árabe, é um império islâmico turco. Então lembra disso, Omíadas e Abássidas. Depois dos Abássidas vem os otomanos. Só que os otomanos não são árabes, são turcos, é por isso que eu não falo dele agora. De novo apareceu o Império Turco-Otomano na nossa história. Mas lembrando que ainda não é hora de falar dele. Já citei uma vez, lembra disso? Olha esse império que cabuloso. O Império Turco-Otomano bate no Império Bizantino. E o Império Turco-Otomano bate no Império Árabe Abássida. E mais ainda, o Império Turco-Otomano bate nos cavaleiros medievais europeus feudais. Todo mundo apanha pro Império Turco-Otomano. É um império impressionante. O Império Turco-Otomano ainda não surgiu. Ele surge daqui a pouco e vai durar até a Primeira Guerra Mundial. É um império, mano, milenar praticamente. Mas ainda não chegou na hora dele. Então lembra disso. Na aula de hoje eu te contei de 2 impérios. O bizantino e o islâmico árabe. Os 2 se fodem na mão da mesma galera. O Império Turco-Otomano, que vai dominar tanto os bizantinos quanto os abássidas. Mas ainda não é hora de falar sobre eles. Dá uma olhada no tamanho do Império Árabe. Aqui, primeiro lugar, ok? Arábia Saudita. Beleza? Depois os Omíadas aqui mais em... Que cor que é? É um salmão isso aqui, mano? Sei lá. Depois os Omíadas e a parte em amarelinho os Abássidas. Gente, impressionante o tamanho do império dessa galera. É um dos maiores impérios da história da humanidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Beleza? E agora vem a parte mais legal. Última coisa que eu te falo. Terminei a minha aula. Só que olha pra mim agora. Relembra comigo. O que eu te falei que é a coisa mais importante de Império Bizantino? A coisa mais importante de Império Bizantino, sem sombra de dúvidas, o Corpus Juris Civilis.
E agora eu te conto sobre a coisa mais importante de Império Árabe Islâmico. A parte mais importante da aula de hoje, portanto, como um todo. O finalzinho da minha aula de hoje é de longe a parte mais importante. A que mais cai. É pra você estar aqui, né, mano? O Império Árabe, lembrando, eu tô falando de árabe islâmico. Cuidado, que depois vem os turcos que não é nada disso. Tô falando de árabe islâmico, omíadas e abássidas. Eles têm duas características que são brilhantes e você nunca pode esquecer delas. Primeira característica, eles são extremamente tolerantes. São povos extremamente tolerantes, não são impositivos, não são muito violentos, tá bom? Todos os povos que eles conquistaram tiveram a opção de se converter ao islamismo, não foram forçados nem nada disso. É claro que teria vantagens, eles não são santos, óbvio, mas é uma noção de tolerância como poucas vezes a gente já viu o Império fazer na história. E segunda coisa, um desenvolvimento cultural, científico, filosófico dos mais impressionantes da história da humanidade. Chega aí, tudo bem? Copiou? Nossa, nem bebi água hoje. Chega aí, olha aqui. Nossa, agora é doido. Agora é brilhante. O mundo islâmico, principalmente durante a dinastia dos Abássidas, foi conhecido por um dos maiores surtos, no bom sentido da palavra, tá? De conhecimento da história. Desenvolvimento de matemática, astronomia, medicina e filosofia que a gente nunca viu igual. Tá? A filosofia é chamada de falsafa, já ouviu falar? Falsafa é a filosofia árabe medieval. Hospitais, bibliotecas, universidades, nossa, é impressionante, observatórios, estudo de tudo que você imaginar. A medicina árabe é brilhante, a matemática árabe é brilhante, nossa, cara, e a filosofia sem falar. Inclusive, mano, o mundo germânico, né, que agora é o mundo romano do ocidente, lembra que foi tomado pelos povos germânicos? Eles pararam de ler muito, assim, eles pararam de ter muito acesso à filosofia, de fato. Só mesmo nos mosteiros, né, dentro dos lances da igreja. Platão e Aristóteles são preservados aqui. A gente volta a ter contato com a filosofia grega em árabe. Eles traduziram Platão e Aristóteles. E Sócrates, né? Esses caras são impressionantes. Beleza? Marca, ou em Bagdá, que foi o centro abássida, existiu uma biblioteca chamada Casa da Sabedoria, que falam que foi um dos maiores centros culturais da história da humanidade. Então, essas duas marcas são muito legais porque elas quebram preconceito, né? Essas duas marcas demonstram que a nossa visão sobre o povo árabe é uma visão muito boba, até xenofóbica, né? Muito pelo contrário. O que nós sabemos, no sentido historiográfico, é de um dos povos mais tolerantes, mais receptivos, isso dizem que até hoje, ok? Não conheço. E claro, mano, muito. Lembra da Casa da Sabedoria, em Bagdá, centro abássida. Lembra da falsafa, que é a filosofia. Lembra da medicina, da noção de estudo de anatomia, de corpo humano e de doenças. E da matemática. São os pontos mais importantes. Gigantesca civilização. Lembrando que os abássidas caem em 1258 pelo domínio do Império Turco-Otomano, que também é um império que vai acabar com os bizantinos e que vai bater em todo mundo. Mas eu só te conto dele na aula de cruzadas, então tem mais umas ainda. Foi? Entendeu minha aula? Boa, né? Eu gosto de falar sobre isso, mais tranquilo. Aula que vem a gente começa a formar, a gente fala do Império Franco, certo? O grande Império Germânico e cristão ao mesmo tempo do centrão da Europa, e a gente já começa a formar as bases para o feudalismo. Na aula de hoje eu te falei do Oriente. Quando eu voltar, a gente troca ideia de tudo que aconteceu, eu volto no tempo, e tudo que aconteceu no Ocidente. Feito? Foi um super prazer vê-los, viu? Obrigado por me acompanhar, você tem me acompanhado em tantos vídeos aí, acho que tá dando certo, né? Acho que a gente fez o que tem pra fazer. De novo, vai me falando de tudo, conta demais comigo, porque a gente tá junto nessa fita aí. Obrigado por hoje. Um beijinho. Valeu.